Olá a todos, bom gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas do Antigo Testamento. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 22, verso de número 2. Como Isaac foi chamado de único filho de Abraão, se ele já tinha Ismael? Ora, se ele já tinha dois filhos, então por que Isaac, ou Ismael, é chamado somente de único filho? Ué, mas ele já não tinha outro filho já? Ou seja, ele não tinha dois filhos? Então por que Isaac é chamado de único filho? Bom, estranho, né? Bom, estranho talvez não possa ser para mim, mas para você talvez seja, até você ver o resultado desse acontecimento no final desse vídeo. Então fique comigo que depois da vinheta você vai descobrir comigo por que Abraão chama ele de único filho, se ele já tinha outros filhos ali. Então vamos lá aqui ao texto de Gênesis capítulo 22, verso de número 2, como acabei de falar ali, como Isaac foi chamado de único filho de Abraão, se esse já tinha outro filho chamado Ismael. Então Abraão recebeu a seguinte instrução em Gênesis capítulo 22, verso de número 2. Toma o teu filho, teu único filho Isaac. Entretanto, Abraão tinha tido Ismael muitos anos antes de Isaac. Isso você pode ler lá em Gênesis capítulo 16. E ele ainda tinha outros filhos. Você pode ler também em Gênesis capítulo 25, a partir do verso de número 6. Então, o que acontece aqui? Os outros filhos de Abraão são mencionados em Gênesis capítulo 25. Provavelmente nasceram mais tarde. Essa questão de único filho ali, porque é o único filho dele gerado com a própria esposa, da própria gene dos dois, que é o filho da promessa. Então, quando Deus diz ali, pega o teu filho, o teu único filho, quem tu amas, ou seja, pega o teu filho, o teu único filho, ao qual tem uma promessa sobre ele, esse é o que você vai levar no altar, para que ele possa ser sacrificado. Então, quando diz ali, pega o teu único filho, o filho único dele com a esposa, não os que estavam com as concubinas. Então, os outros filhos de Abraão mencionados em Gênesis 25 provavelmente nasceram muito mais além do que ele, pois são mencionados 3 capítulos depois de Isaac ter sido chamado de único filho. O que nós podemos ver também é que a narrativa do texto, o autor pode ter colocado Isaac no início da história porque a prioridade era sobre a vida dele. Então, os outros filhos que não era de Sara, colocaram-se à frente e dando-se a entender na história de que Isaac veio primeiro do que os outros filhos. Então, não há uma contradição, há apenas uma inversão de informação, tá bom? Além disso, os outros filhos deles eram filhos de concubinas que ele tinha e não eram contados como herdeiros da promessa de Deus. Por quê? Porque não foram gerados a partir da própria esposa. Então, de igual forma, Ismael fora concebido em incredulidade por uma concubina e não era contado como herdeiro da herança prometida, porque não tinha o sangue tanto da esposa de Abraão quanto dele também. Ainda a expressão único filho, né, pode ser equivalente a um filho amado. Isso você pode conferir lá em João capítulo 1, verso 18. E no Evangelho de São João, capítulo de número 3, do verso 16, no Novo Testamento. Isto é, um filho especial. Então, algumas linguagens nas escrituras, assim como narrativas também, nós temos que ter exatamente esse cuidado. Por quê? Porque quando a Bíblia foi traduzida, ela não vem numerada por parte. Essa daqui é a página de número 1, essa aqui é a página de número 2, essa aqui é a 3 e sucessivamente. Não. Os textos foram achados e sendo harmonizados
e depois foram se concluídos. Por exemplo, você lê lá em Gênesis capítulo de número 1, diz que Deus fez os céus e a terra, e Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. No capítulo de número 2 de Gênesis, você vê que Deus fez o homem e o homem andava sozinho, não tinha uma mulher. Ora, mas como é que pode isso aí? Se no capítulo 1 ele está dizendo que ele fez o homem e a mulher. Então, na verdade, o texto está dizendo que no capítulo 1, o autor fez um resumo geral. Ele já foi mais simples. No capítulo de número 2, um outro autor que escreveu o livro, ele explicou como fez. Ora, meu colega não diz como é que a mulher foi feita, mas eu vou escrever. Aconteceu assim, 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 assim. Então, está claro exatamente aqui como isso aconteceu. Então, Deus claramente disse a Abraão: por Isaque será chamado a sua descendência. Isso está em Gênesis capítulo 21, verso de número 12. Então não há contradição nenhuma e o texto está completamente certo. O que nós estamos vendo aqui são uma inversão de informações, as quais nós entendemos que Ismael veio primeiro, depois veio Isaque. Tá? Ok, muito bem. Mas o texto também pode ser lido como que Isaque é o filho da promessa e não Ismael. Porque o filho da promessa viria entre Abraão e a esposa dele, não entre Abraão e a concubina. Então, essa falta de informação, essa falta de transição de tempo de um texto para outro, traz essa confusão. Mas o filho amado, o filho escolhido, o filho que herdaria, então ali a promessa de ser responsável pelas nações, seria exatamente Isaque e não Ismael. Por isso que em alguns textos você vê, os nossos pais anteriores, Abraão, Isaque, Jacó, ele sempre usa a palavra Isaque e não Ismael e os outros filhos. Então, filho único ali que ele está dizendo, não filho único gerado, mas filho único da promessa. O filho único da qual Deus iria fazer a sua parte da chamada, então, como é que eu vou dizer para assim, da promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo através, então, da fé de Abraão. Ok? Espero que você tenha gostado desse tema aí, mais um da dificuldades textuais, ou dificuldade de texto do Antigo Testamento, nesse caso aqui. Tá bom? Tem vários vídeos aqui muito legais aqui que você pode tirar dúvida. Tem vários vídeos sobre grego, hebraico aqui também. Se você tiver alguma sugestão, um elogio ou alguma crítica, por favor, escreva aqui para mim nos comentários que eu terei um imenso prazer em responder a você. O canal tem crescido, tem entrado mais inscritos, ou seja, mais alunos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus também por ter aberto essa oportunidade, agradecer a você. E com certeza estarei fazendo um vídeo agradecendo pessoalmente a cada um dos nomes aqui que tem feito mais e mais esse espaço aqui de nós abrirmos e falarmos um pouco mais da palavra de Deus dentro das Escrituras, sem rodeio nenhum, sem usar a forma de teologia ou de religião, mas a verdadeira palavra de Deus. Então quero te agradecer muito por ter ficado até aqui e nos vemos então numa próxima aula.